Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz e a luz de Jesus possa estar presente na mente e no coração de todos nós. Para darmos início a mais um encontro virtual, convido os irmãos e irmãs a nos colocarmos em um momento de prece, reclinar nossos olhos, aqueles que o desejarmos, aqueles que não. Podemos permanecer como achar melhor para todos nós. Nós vamos pensar em Jesus e vamos dizer: Jesus, querido amigo, divino modelo, ampara a todos nós, enviando-nos os teus trabalhadores de luz, para que possamos, nestes momentos, estarmos tranquilos, atentos, vigilantes e recebendo as melhores bênçãos que sabemos de ti emanas para todos nós. Que possamos não ser egoístas, peçamos também por toda a humanidade terrena que atravessa momentos de grandes dificuldades, de muitos medos, de muitas incertezas. Que Jesus, você, nosso amigo, nosso irmão, possa continuar amparando a todos nós, como sempre o fazes, mas que tenhamos nós a capacidade de bem entendermos e de bem aceitarmos as energias por ti enviadas. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Associação Chico Xavier, neste mês, está de parabéns, está de aniversário, através deste canal de comunicação com todos nós. Primeiro ano de fundação deste canal. E nós queremos parabenizar a todos os irmãos e irmãs que a este canal se envolvem, que a este canal assistem e que a este canal alimentam. Que possa ele ter vida longa, que possa ele continuar por muitos e muitos e muitos anos, levando esta doutrina maravilhosa para todos aqueles que distantes ou que impossibilitados de chegarem até a Casa Chico Xavier, poderem assistir, poderem ver, ter acesso a esta doutrina maravilhosa que nos esclarece e nos conforta. Parabéns a toda a equipe da Associação Chico Xavier. Parabéns aos coordenadores deste canal. Que possam todos vocês terem uma longa vida, sempre sob a proteção, o amparo de Jesus, com as bênçãos do nosso querido patrono da casa, Francisco Cândido Xavier. Trago para nós refletirmos nesta noite um tema de uma historinha que roda pela internet já há bastante tempo: fósforo ou vela. Sabemos que ser fósforo ou ser vela talvez não tenha nada a ver com doutrina espírita, mas vamos refletir. Porque ser fósforo ou ser vela, ou não ser fósforo e nem vela, acender ou não acender, eis a questão. Mas vamos ver a historinha, porque talvez alguns de nós não tenhamos conhecimento dessa história. E a historinha nos diz que certo dia, um palito de fósforo disse para uma vela: hoje te acenderei. E a vela assustou-se e disse: ah, não! Você não percebe que se tu me acenderes, meus dias estarão contados? Não faça essa maldade comigo. E o fósforo responde para ela: então, você quer permanecer toda a tua vida assim? Dura, fria, sem nunca ter brilhado? A vela, mais com medo ainda, disse: mas tem que me queimar? Isso dói demais e consome todas as minhas forças. E o fósforo, já aceso, diz a ela: tens toda a razão, mas essa é a nossa missão. Você e eu fomos feitos para ser luz. O que eu, apenas como fósforo, posso fazer é muito pouco. Minha chama é muito pequena e muito curta.
Mas se passo a minha chama para ti, cumprirei com o sentido de minha vida. Eu fui feito justamente para isso, para começar o fogo. Já você é a vela. Tua missão é brilhar. Toda a tua dor e energia se transformará em luz e calor por um longo e bom tempo. Ouvindo isso, a vela olhou para o fósforo que já estava quase no final da sua chama e resignadamente disse: por favor, acende-me. E então, assim, com a vela se acendendo, produziu uma linda, aquecedora e iluminante chama. E aí vem aquela pergunta: nós somos fósforos ou somos velas? Já nos permitimos nos acender ou não? Onde nós podemos ligar essa história com os ensinamentos de Jesus? Vamos recorrer ao Evangelho de Mateus, o Levi, o São Mateus dos nossos irmãos católicos. E está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Palavras de Jesus. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Mas coloca-se no velador, e de lá ela dá luz para todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E aí, nós vamos perguntar: a quem Jesus está conclamando ser sal e ser luz? Será que ele está conclamando apenas aos seus apóstolos? Ou será que ele está conclamando a nós que hoje aqui estamos? Aos seus apóstolos, ele estava ensinando diretamente. Mas Jesus não nos deixou nada escrito, porque ele sabia que Mateus, o Levi, estava fazendo as anotações diárias do que ele, Jesus, estava ensinando. E que estas anotações iriam chegar na posteridade a todos os homens da terra. E aí sim, ele não estava ensinando isto apenas aos seus apóstolos. Ele estava ensinando aos apóstolos que iriam passar de geração em geração para chegar até nós. E o que é que Jesus estava dizendo? Que em princípio é necessário ser o sal, cada um para si mesmo. Cada um de nós ser o sal para nós mesmos, para depois buscarmos, cada um buscar, dar gosto e iluminar o viver. Não apenas de cada um, mas também iniciando na sua pequena família consanguínea. Entre os pais, entre os filhos, netos, bisnetos e demais parentes, para na continuidade buscarmos na união de todos estes buscadores de ser o sal, temperarmos toda a humanidade. Isso é o que Jesus nos deixou no buscarmos ser o sal. E nós vamos então perguntar, mas a vela se referiu que dói tanto queimar? O que é
que dói em nós tanto queimar? O que nós temos em nós que dói tanto queimar? E nós começamos pelo orgulho. Que todos nós, em maior ou em menor quantidade, ainda temos arraigado em nós espíritos. Se não tivéssemos nada de orgulho, não estaríamos aqui no mundo terra, a não ser, salvo raríssimas exceções, aqueles que aqui estão em missão de nos ensinar. Dói queimar em nós a inveja, que muitos de nós já não a temos, em grande proporção, apenas em minúcias, bem pequeninas. Mas praticamente todos nós ainda temos um pouco de inveja. A prepotência, que a muitos de nós já não chega, mas temos muitos entre nós que ainda temos prepotências. A falta de perdão, que é tão difícil para nós perdoarmos. Por quê? Porque nós não precisamos perdoar a quem nos ama e que só procura fazer o bem para nós. Nós precisamos perdoar aqueles que nos pisam, aqueles que nos machucam, nos pisam, nos machucam, aqueles que praticam a falsidade conosco. E é tão difícil o perdão. Precisamos queimar em nós a indiferença. Quando nós vemos aquele nosso irmão de caminhada que está necessitado de um amparo, de uma palavra amiga, e muitas vezes nós não nos dispomos de tempo para ouvi-lo. E o deixamos ao léu, à própria sorte. Precisamos queimar, e dói muito em nós, o egoísmo. Filho dileto, predileto do orgulho. E todos nós ainda temos uma pequena ou maior parcela de egoísmo em todos nós. Se assim não o fosse, vou repetir, não estaríamos encarnados aqui na Terra. Queimar em nós os muitos vícios físicos. E aí não vamos nem discorrer quais, porque são muito grandes. É muito grande a gama. Queimar em nós a falta de fé. E esta está presente em praticamente todos nós. A falta de fé que nos judia e muito, em especial nestes momentos que a Terra está vivendo. Onde os embates da dimensão espiritual com a dimensão física são imensas. E a nossa falta de fé, ao invés de colaborar com a espiritualidade do bem, contribui com nossos irmãos ainda inferiorizados. Somos velas que muitas vezes nos deixamos apagar, porque nós já somos velas e já fomos acesos. Nós já ouvimos falar em Jesus e já buscamos seguir a Jesus. Somos velas que muitas vezes nos deixamos apagar quando as dores batem à nossa porta. Mas que dores são essas? São as dores das provações, as dores das expiações, que muitas vezes vêm bater à nossa porta para nos acordar, para nos fazer recordar que aqui estamos com o principal motivo de buscarmos a nossa evolução. Mas onde estão essas dores? Onde estão essas provações? Muitas vezes estão nas dores físicas. Dores físicas que batem no nosso corpo, muitas vezes, por nossa própria imprevidência. Por não sabermos nos conduzir, por nos acharmos super pessoas. Por não buscarmos os recursos nos momentos necessários, os recursos médicos, fisioterápicos, odontológicos, seja lá quais forem. As dores do desemprego
que por vezes batem a nossa porta para nos dizermos: aprendas a lidar com as tuas finanças, para teres as tuas pequenas reservas para momentos de dificuldades financeiras. Quando bate a provação das traições. E não estou me referindo única e exclusivamente às traições amorosas, às traições conjugais. Estou me referindo às traições quando nós, muitas vezes, quando vemos ou quando temos conhecimento de traições entre irmãos, a traição da confiança, a traição da fé, a traição por cargos, a traição nas dimensões muito grandes oportunidades que podem acontecer, a traição de uma amizade, a traição no emprego. As traições são muitas. Nos custaria muito tempo nós discorrermos sobre todas elas. As perseguições, as provações das perseguições. As perseguições que começam muitas vezes por cunho ideológico, político e ideológico. As perseguições que começam pensando exclusivamente em cargos, em trabalhos. As perseguições por questões amorosas, e também são muitas. Mas uma das provações mais amargas que temos é a provação da indiferença. Quando, em um momento de dificuldade, buscamos o amparo, ao menos de uma boa conversa com alguém, de um ombro amigo para podermos chorar as nossas dores, e não as encontramos. Porque a vida está muito corrida, porque não temos tempo para nada, porque o nosso dia precisaria ter 72 horas, 24 são poucas. A provação da indiferença também faz com que as nossas velas muitas vezes se apaguem. A provação das utopias, aqueles sonhos irrealizáveis que muitas vezes programamos para nós. E quando a realidade vem para nós, nos desesperamos. Que consigamos ter sonhos que sejam realizáveis. E aí jamais iremos apagar a nossa vela, deixar a nossa vela apagar por não conseguirmos realizá-los. Quando as desilusões batem à nossa porta, também muitas vezes apagamos. As desilusões que podem começar conosco mesmo, por não conseguirmos realizar os nossos sonhos utópicos, aqueles sonhos irrealizáveis. As desilusões com nossos familiares, as desilusões com nossos chefes nos nossos empregos, com os nossos subalternos, quem os tem, com os nossos políticos. Também fazem muitas vezes apagar a nossa vela, a vela da nossa fé. As desilusões, as provações com as nossas famílias, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, as provações com toda a nossa grande família consanguínea, com a grande família espiritual. Essas desilusões também nos levam a nos apagarmos. As provações com as tragédias, com os grandes acidentes, com os grandes desastres, também levam muitas vezes a nossa falta de fé, que faz com que a nossa vela apague-se. As desilusões com os nossos religiosos, com os líderes de todos os cunhos religiosos. Também muitas vezes pensamos que se eles estão nos dando exemplos errados, o que será de nós? Será que Deus existe? E nos apagamos. As desilusões com os nossos administradores, municipais, estaduais, federais, com os administradores das nossas empresas, nas quais muitas vezes servimos como operários, como trabalhadores, também leva-nos a apagarmos. Mas algo
que nos leva a apagarmos enquanto vela é o desencarne de pessoas queridas, de familiares, de amigos. E aí nós paramos e começamos a duvidar de que Deus seja justo, de que Deus exista, de que Deus seja amor. E passamos muitas vezes a pensar, Deus não existe. Se Deus existe, eu não sou filho dele. E nos apagamos. E aí? O que podemos fazer se nós apagarmos enquanto velas? Será que nós temos o direito de ficarmos apagados? Ou será que nós precisamos novamente nos acender? Será que nós devemos ficar apagados? Não. Nós não temos o direito de nos deixarmos apagar. Porque nós fomos feitos por Deus para sermos felizes, para evoluirmos, para chegarmos a anjos, a Cristos. E isso tudo só depende de nós. Se porventura, por qualquer um destes motivos que citei, ou muitos outros que são inúmeros, nos apagarmos, nos permitirmos nos apagar, tenhamos um pouco, um resquíciozinho mínimo de humildade. E vamos permitir que um outro fósforo, ou uma outra vela, venha nos acender novamente. Nós nascemos para brilhar. Somos todos velas. Não podemos permitir que momentos difíceis apaguem a nossa fé. Apaguem a nossa fé em Deus, em nós. E entre nós e Deus, toda esta gama de espíritos luminíferos que estão aí sempre prontos, sempre dispostos a nos amparar, a nos carregar no colo, como aquele poema das pegadas na areia, em que Jesus diz ao questionador que quando apenas um par de rastros ficava na areia, era ele carregando o sofredor em seus braços. Nós devemos sempre permitir que alguém, alguma outra vela ou algum outro fósforo torne a nos acender. Por quê? Porque quanto maior o número de velas acesas neste mundo, maior é a força, maior é a luz deste mundo. Os espíritos luminíferos, os espíritos trabalhadores do bem, que trabalham sob as ordens diretas de Jesus, precisam que nós, que aqui estamos ainda caminhantes em muitos erros, lembremos-nos sempre de que Deus, de que Jesus, de que eles, trabalhadores de luz, estão sempre prontos, sempre dispostos a nos amparar, a nos dar amparo, a nos dar carinho, a nos dar força, a nos dar energias para continuarmos a nossa caminhada. Jamais estamos sob o desamparo. E quando Jesus vem e diz ser o sal do mundo, ele vem nos dizer que mesmo que esteja queimando dentro de nós continuarmos confiantes. Mesmo que esteja doendo e doendo pesadamente, nós continuemos confiantes. Por quê? Porque após a pior tempestade, aquelas que devastam cidades, que devastam campos, que devastam matas, sempre é lei do universo, sempre após a pior tempestade que seja, vem a bonança.
E esta bonança, com toda certeza, vai trazer um dia com luz de sol, ou com uma chuva mansa, benéfica, chuva que nos traz a água, que alimenta as fontes da nossa terra, água que nós tanto necessitamos para dar continuidade à nossa existência material. Que essas tempestades que nós passamos, as tempestades das dores, que muitas vezes vêm, muitas vezes para nos acordar para as realidades espirituais, são altamente benéficas para todos nós. São as flores que nós vamos buscar nos espinheiros da nossa existência. Se passamos por essas tempestades, ou é por expiação, ou é por provação, ou é uma missão que nós pedimos para passar. Mas nós aqui no mundo terra, com toda certeza, a maioria de nós passamos por provação ou por expiação. Que jamais duvidemos do amor de Deus por todos nós, do trabalho incansável de Jesus e dos trabalhadores de luz. Que após as tempestades da nossa existência, nós possamos continuar sendo o sal que tempera com bom gosto a nossa existência, para assim podermos auxiliar no temperar a existência das demais pessoas do mundo. Que nós, vela cristã, não fraqueje a nossa luz, a nossa chama durante a pior tempestade. Que nós, vela cristã, continuemos acesos para ao findar desta tempestade terrível, possamos continuar iluminando aqueles que tenham se apagado. Possamos ser nós a vela a auxiliar aos demais a se reacenderem. A reacender a luz em cada um dos demais irmãos que se permitirem apagar. Jesus disse, relatado por João, o discípulo bem-amado. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, item 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus passou por este mundo, terra, uma única vez encarnado, há mais ou menos 2000 anos. E ele passou quando o mundo, terra, ainda estava em piores condições do que hoje. Porque hoje temos uma medicina evoluída. Hoje temos transportes, temos comunicações. E Jesus passou, nos dando exemplo de perseverança, de amor, de fé. Com toda certeza, Jesus disse e mostrou para nós como vencer o mundo. Para nós caminharmos para o encerramento, vamos lembrar de mais uma pequena história que roda pela internet relativo a velas. É a história das 4 velas. E ela nos diz que 4 velas queimavam calmamente em um ambiente muito calmo e silencioso. Era tão silencioso esse ambiente que podia-se ouvir o diálogo que as velas, travavam entre si. E a primeira vela disse, eu sou a paz. Apesar de minha luz, as pessoas não conseguem manter-me. Acho que vou apagar. E diminuindo, devagarzinho, devagarzinho, apagou totalmente. Então, a segunda vela disse, eu me chamo fé. Infelizmente, sou muito supérflua. As pessoas não querem saber de mim. Não faz sentido eu continuar queimando. E ao terminar sua fala,
Um vento suave, brando, abateu-se sobre ela e ela se apagou totalmente. Então, baixinho e triste, a terceira vela se manifestou. Eu sou o amor. Não tenho mais forças para queimar. As pessoas me deixam de lado, só conseguem enxergar-se. Esquecem-se até daqueles à sua volta, aqueles que lhes amam. E sem esperar, apagou-se. De repente, nesta sala entrou uma criança e viu as 3 velas apagadas e horrorizou-se. Mas como? O que está acontecendo? Vocês deviam queimar e ficar acesas até o fim. Dizendo isso, a criança começou a chorar. Então, a 4ª vela falou: não tenha medo, criança. Enquanto eu queimar, podemos acender as outras velas. Eu sou a esperança. A criança então, seus olhos voltando a brilhar, pegou a 4ª vela que restava acesa e acendeu todas as demais. Que todos nós possamos ser a 4ª vela, jamais deixando-nos apagar. Que nós possamos ser a vela da esperança, que vai reacender a vela da paz, a vela da fé, a vela do amor, para que estas jamais consigam permanecer apagadas em nenhum de nossos irmãos. E que esta paz, esta fé, este amor jamais diminuam em nossas mentes e corações. Lembremo-nos, queridos irmãos e irmãs, Jesus é o Mestre, é o navegador mestre, é Ele que está no leme do mundo terra. E que se Ele permite que hajam tempestades, que passemos por dificuldades, por momentos muito difíceis, é porque Ele sabe até onde Ele pode permitir. E que Ele jamais deixará um irmão seu sequer perder-se. Ele vai dando oportunidades a todos nós, para nós continuarmos enquanto vela acesos. Não deixemos nossas velas apagarem-se. Lembremo-nos desta vela imensa e maravilhosa chamada Jesus. E quando nós trepidarmos, quando tremular, quando tremer a chama da nossa fé, da nossa esperança, busquemos neste Jesus nos reaquecermos, aquecer nós, velas, e reacender firmemente a nossa luz. Sejamos, como nos disse Jesus, o sal e a luz do mundo. Porque nós sabemos que a cada um de nós será dado de acordo com nossas obras. As nossas obras começam em nós buscarmos a nunca nos apagarmos. Que o amor, que a paz, que o exemplo de Jesus esteja sempre em nossas mentes e corações. Convido os irmãos a nós oferecermos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para numa prece agradecermos ao Pai, a Jesus,
por estes preciosos momentos que juntos passamos, com a sua proteção, o seu amparo. Que os amigos de luz possam permanecer conosco, hoje, amanhã e sempre. Obrigado, amigos, queridas irmãs, pela presença. Obrigados pela companhia e até uma próxima oportunidade. Muita paz e muita luz.